Em nosso Pão na Mesa de hoje, nós vamos pensar um pouco sobre adoração, performance ou entrega. O texto base está em Romanos capítulo 12, o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, depois de apresentar, ao longo de 11 capítulos, a grandeza da graça, a profundidade do pecado, a obra redentora de Cristo, a soberania de Deus, entre outros assuntos. E quando ele chega no capítulo 12, ele faz uma transição muito decisiva. Ele sai do campo da doutrina e entra no território da vida prática. Ele deixa de falar apenas do que Deus fez e passa a falar de como nós devemos responder ao que Deus fez. E essa resposta não começa com música. Não começa com dons. Não começa com ministérios. Sabe como começa? Com um apelo. Rogo-vos que apresenteis o vosso corpo. Antes de qualquer canção, Deus pede o cantor. Antes de qualquer instrumento, Deus quer o músico. Antes de qualquer altar, Deus pede o coração. Olha que Paulo não diz apresentem seus talentos, apresentem seus instrumentos. Não, ele diz apresentem-se. Essa é a essência do verdadeiro culto. Sabe, nós vivemos em uma era dominado pela estética, pela técnica, pela visibilidade. Talvez o que eu vou falar aqui soe aos teus ouvidos como um desabafo, mas eu quero que você entenda como um grito de alerta para os adoradores dessa geração. Porque nunca se cantou tão bem como em nossos dias, nunca se tocou tão bem, nunca houve tantos cursos, métodos, produções, arranjos, estúdios, plataformas, conteúdos sobre música e louvor, e diga-se de passagem de muita qualidade. Temos cantores afinados, músicos extraordinários, não faltam produtores brilhantes, compositores criativos nós temos aos montes. Mas ao mesmo tempo, nunca foi tão visível o esvaziamento espiritual. Muita música, porém, pouca presença. Muito palco, no entanto, pouco altar. Muito barulho, mas pouco quebrantamento. Percebe que a técnica avançou, mas a vida devocional retrocedeu? A estética até evoluiu, mas a santidade foi relativizada. A performance cresceu, mas a entrega diminuiu. Transformamos muitas vezes o que deveria ser um culto em um show. O que deveria ser sacrifício, transformamos em apresentação. O que deveria ser oferta em apenas um produto. É claro que não vamos generalizar aqui, mas a realidade de muitos lugares hoje é que o altar virou palco. O evangelho virou mercadoria ao gosto do cliente. A unção foi para muitos substituída pela emoção. Tendo barulho, tá valendo. E a presença real do Espírito Santo? Em muitos ambientes foi trocada por ambiências bem produzidas. Coloca-se um fundo musical que nos eleve a alma, a frequência que nos deixa feliz. Está valendo, é um faz de conta. É uma época marcada pela mistura, é isso mesmo. Mistura de valores, de discursos, mistura de teologia, mistura de referências, mistura musical. Músicas que usam o nome de Deus, mas não carregam mais o temor de Deus. Letras centradas no homem, nas emoções humanas, nos desejos humanos, nas frustrações humanas, aonde Deus não é mais o centro da adoração. É triste dizer isso, mas é verdade. Deus passa a ser apenas um coadjuvante emocional, ou seja, Deus é visto mais como um terapeuta emocional. É o que alguns têm chamado, e com razão, de um tipo de antropocentrismo musical. O ser humano no trono e Deus apenas de forma semântica, no refrão de uma música. Louvores que não exaltam quem Deus é, mas apenas o que eu sinto. Canções que não proclamam a glória, a santidade, a soberania, a obra de Cristo, mas giram em torno da dor, da carência, da frustração, o que eu chamo de sofrência gospel. Somam-se a isso compositores com pouco ou nenhum fundamento teológico, muitas vezes influenciados pelo relativismo, colocando heresias nas letras, em nome da licença poética, e influenciados pelo desconstrucionismo e por uma espiritualidade sem cruz, sem arrependimento, sem santificação. O resultado é uma geração que canta muito sobre Deus, mas caminha pouco com Deus. E qual é o apelo do apóstolo Paulo? E qual é o meu apelo também com você hoje? Não é o som, é o sacrifício.
Diante disso, Romanos 12:1 soa quase como um grito atravessando os séculos e rasgando a alma dos verdadeiros adoradores. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Paulo está usando a linguagem do templo. Na lei de Moisés, o culto envolvia animais mortos. Eles eram levados ao altar, sacrificados, e ali se encerrava a sua participação. Mas agora, em Cristo, o sacrifício não é mais um animal. O sacrifício sou eu, é você. Não é um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo. No Antigo Testamento, o problema era levar o animal. No Novo Testamento, o problema é permanecer no altar. Sacrifício vivo é aquele que sobe no altar, mas entenda, o sacrifício é vivo. Significa dizer que tem vontade própria, tem desejos e muitas vezes não tão convenientes assim. Tem sonhos, aspirações, tem vaidades, tem ego que precisa ser trabalhado diariamente, tem agenda, compromissos, resumindo, podemos dizer que tem de tudo um pouco. Apresentar o corpo em sacrifício vivo é não deixar de adorar, apesar de quem somos, apesar das falhas, apesar das fraquezas. É chegar diante de Deus e dizer: Senhor, é tudo que tenho para oferecer a Ti hoje. É tudo que eu tenho em mim e através de mim para oferecer. Por isso Paulo diz: apresentem o corpo. O corpo aqui fala da vida prática, rotina diária. E aí eu pergunto para você: como você lida com a sexualidade? Onde os teus olhos estão demorando, hein? O que os teus ouvidos estão escutando? Como tens controlado a tua boca? O que tem passado na sua mente com frequência? Como tens administrado o tempo que Deus te deu? Está usando com sabedoria ou deixando outras pessoas usar ele por você? Que valor você está dando para os seus relacionamentos? Está valorizando ou está perdendo ao longo do tempo? Como tem tratado as tuas ambições, hein? Não existe adoração verdadeira sem essa entrega da vida real. Finalmente, o apóstolo Paulo acrescenta duas palavras fundamentais: santo e agradável a Deus. Santo não significa perfeito, mas separado, consagrado, alinhado com a natureza de Deus. Santidade não é estética de culto, técnica, não, é coerência de vida. Deus é santo, e aquilo que se oferece a Ele precisa refletir essa santidade, ainda que imperfeita, essa deve ser a verdade. É coerência de vida. Deus é santo, e aquilo que se oferece a Ele precisa refletir, ainda que imperfeitamente, essa santidade. Não é possível agradar a Deus oferecendo um louvor bonito enquanto se preserva um coração contaminado, uma mente não tratada, uma vida sem arrependimento, um ministério sem altar. O texto não diz agradável ao público, percebe? E nem agradável ao mercado fonográfico, e nem mesmo agradável às plataformas digitais. Não, diz agradável a Deus, e isso muda tudo. Porque aquilo que agrada a Deus nem sempre impressiona as pessoas. Aquilo que agrada a Deus nem sempre viraliza nas redes. Aquilo que agrada a Deus quase sempre passa pelo caminho da cruz. A pergunta que insiste é a seguinte: estamos na performance ou na entrega? Essa é a pergunta que precisa ecoar dentro de nós, especialmente entre músicos, cantores, líderes de louvor, compositores, produtores, pregadores. Preste atenção aqui. O que está oferecendo a Deus, uma performance ou a sua vida? Porque Deus não se impressiona com a cadência dos acordes. Não, ele se move com corações quebrantados. Deus não habita em arranjos bem resolvidos, não, ele habita no meio dos humildes. Deus não unge repertórios, ele unge pessoas. A técnica pode emocionar? Sim, mas só a entrega manifesta a presença de Deus. A performance pode atrair multidões? Sim, mas só o sacrifício vivo atrai o céu para a nossa vida. Por isso, antes de afinarmos os nossos instrumentos, temos que lembrar, precisamos permitir que Deus afine a nossa alma. Antes de organizarmos repertórios, precisamos colocar a vida no altar. Antes de subirmos ao palco, ou ao púlpito, ou ao altar, como queira, precisamos descer ao chão, precisamos descer ao pó em oração e humildade diante de Deus. Eu ouvi uma história em que, em um certo vilarejo, havia um grande templo. Esse templo ele era conhecido pelas belas músicas que eram apresentadas ali. Tinha corais impecáveis, músicos maravilhosos, composições emocionantes. Pessoas vinham de longe para cultuar ali. Um dia, um simples homem, ele entrou naquele templo,
estava acontecendo um ensaio ali, ele sentou no último banco e começou a chorar. Chorando. E daqui um pouco ele começou a chorar copiosamente. Um dos músicos, incomodado com aquilo, se aproximou e perguntou: "O senhor não está bem? Não está gostando da música?" E ele respondeu: "Eu estou bem. A música é linda, mas o altar é que está frio." O músico, confuso, disse: "Como assim, frio?" E o homem respondeu: "Porque há muito som, mas pouco sacrifício. Há muito talento, muita técnica, mas pouca entrega. Consigo ouvir vozes, mas não percebo corações queimando." Enquanto o músico refletia sobre o que ouviu, misteriosamente o homem saiu do templo. E naquela noite, o maestro não conseguiu dormir. Não porque tocou notas erradas no ensaio, não, mas por causa da pergunta certa que ele ouviu. E nós? Quando foi que paramos de nos oferecer em adoração e passamos apenas a nos apresentar como um número, hein? Deus não está à procura de mais cantores, não. Ele está à procura de sacrifícios vivos, de verdadeiros adoradores. Não apenas de músicos no palco, mas de homens e mulheres no altar. Que o Espírito Santo nos conduza de volta ao lugar do quebrantamento, onde não oferecemos apenas canções, mas a própria vida. Porque no reino de Deus, o louvor mais alto, ele não vem da boca. Vem de uma alma em chamas, vem de um corpo entregue, de uma vida rendida, de um coração derramado, vem de um espírito que está conectado com Deus. Só então a música volta a ser o que sempre foi. Não performance, mas a resposta de quem se entregou por inteiro. Adoradores, fiquem com esta reflexão, pense nisso, que ainda hoje, ao subir no altar para render a sua adoração, ao sentar em uma cadeira ou em um banco de um templo para render um culto a Deus, ao ir para o seu canto de reserva que você tem lá na sua casa para fazer a sua oração, a sua adoração, você possa lembrar disso. Que não é a forma bonita que você fala com Deus que vai fazer a diferença, não, não. É a forma em que você se conecta e se rende a Ele. E isto tudo está ligado às respostas que você dá aos problemas que acontecem, as frustrações que lhe chegam, as coisas que as pessoas fazem para te machucar, talvez não proposital, mas que você recebe assim, está ligado, é um conjunto. A adoração é uma completude, não é apenas um louvor que é apresentado em uma reunião, não. Se você foi edificado com esta palavra, eu peço que você compartilhe com alguém. E antes de você compartilhar, deixe um comentário, deixe o seu like, inscreva-se no canal, caso você ainda não tenha feito, e que Deus abençoe grandemente a sua vida. E parabéns por ter ficado até o final. Isso significa que você é uma pessoa que está em constante crescimento espiritual. Que Deus te abençoe.